E a Globo News vai ler uma nota que veio dos Estados Unidos. Veja só, um recado dos Estados Unidos falando das censuras de Alexandre de Moraes. A Globo News reportou isso aqui e eu quero conferir com vocês, porque eles falam em um tom até desesperador. Bora acompanhar e analisar as falas dela aqui. Dos Estados Unidos. Vamos ver essa mensagem, então? Diz o seguinte, olha só. O ministro Alexandre de Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. O negócio tá ficando sério. Veja só o recado que eles receberam aqui direto dos Estados Unidos. Temos acompanhado e visto que Alexandre de Moraes tem agido de forma arbitrária, tem ido contra os direitos humanos. E veja só, o Donald Trump está de olho em tudo isso e disse e deixou o recado bem claro. Se os outros ministros entrar para tentar proteger Alexandre de Moraes, vão sofrer sanções também com a lei Magnitsky. Veja só, é por isso que Alexandre de Moraes está meio abandonado. Exatamente, você foi no ponto, né? E aí é muita gente, né? Porque tem integrantes do judiciário, o próprio deputado Eduardo Bolsonaro já ameaçou a cúpula do Congresso também. Exatamente. A ideia da mensagem justamente é, exatamente, você não... BGE, todo mundo. Procurador-Geral da República. É gerar um temor em todos, porque Ele é um tom absolutamente inaceitável do relacionamento entre duas democracias, entre dois países que são países amigos, que têm relações diplomáticas bonitas, 201 os monitorando. Estamos monitorando, o que eles olham? Estão de olho, estão monitorando e fala dos aliados do ministro, como se é assim que funcionam as coisas, quer dizer, o ministro do Supremo do Brasil tem alguns aliados e esses vão precisar ser vistos bem de pertinho, ou o ministro da Suprema Corte é o ministro da Suprema Corte, cujas decisões precisam e devem ser acatadas, respeitadas. Sabe o que eu acho interessante? É que a Globo News, eles simplesmente defendem o Alexandre de Moraes, simplesmente eles cobrem ali o Alexandre de Moraes e fala dos Estados Unidos, fala contra o Donald Trump, fala contra o Eduardo Bolsonaro, blinda o Alexandre de Moraes, blinda o presidente Lula, quem foi o responsável por começar toda a confusão, falando mal do dólar, falando mal dos Estados Unidos. Então eles têm esse desserviço na Globo News de blindar o Alexandre de Moraes, blindar o governo federal e dizer que a culpa é do Trump, a culpa é do Eduardo Bolsonaro, então a culpa é do Bolsonaro. É inacreditável. Agora veja as falas de Nicolas Ferreira com relação à nossa democracia, já que eles falaram de democracia na Globo News. Veja a nossa democracia, né? É interessante que o ministro já disse, vai perseguir os deputados que assinarem impeachment ou então anistia. Veja só o que o Nicolas Ferreira vai falar sobre esse assunto. Pessoal, isso aqui é de um nível absurdo que eu de fato não sei explicar. Dá só uma olhada. Ministros do STF afirmam que vão levantar o mercúrio contra o Congresso se o processo de impeachment de integrante da corte avançar. Expectativa é de que processo mesmo aberto não seja aprovado. Caso contrário, magistrados destacam que podem dar andamento a julgamentos, investigações que estão pendentes contra deputados e senadores da Justiça. Peraí! Quer dizer, então, que um processo democrático e constitucional, que é o impeachment de ministros do STF, avançar e der andamento, o STF já está ameaçando os deputados e senadores de dar continuidade em processos deles, ou seja, numa clara ameaça jurídica a esses deputados e senadores? É inacreditável, né? Eles querem dar andamento em julgamentos de pessoas que têm pendência, deputado que tem pendência, senador que tem pendência. Agora é inacreditável, né? Aonde é que esses juízes têm caráter, têm moral para fazer um negócio desse? Para que eles deixem engavetado, então? Se eles são juízes de fato, eles deveriam desengavetar, independente do tempo, independente de quem vote, quem não vote, quem bota impeachment ou não, independente de qualquer coisa. Se eles fossem juiz de verdade, era para eles julgar essas causas e não guardar na gaveta as corrupções dos deputados, que tem deputado que tem ficha suja, e não guardar na gaveta para que no momento oportuno, tipo esse, que querem votar a anistia ou então o impeachment de Moraes, no momento oportuno, aí eles dizem, tu vai assinar, deixa eu puxar da gaveta aqui. Então, é inacreditável, né? Eles querem dar uma de juiz justo, julgando os outros, mas
E a injustiça que eles fazem em não julgar sabendo dos erros dos outros. É inacreditável, né? Percebe que o primeiro passo que a gente tem que fazer de fato é o fim do foro privilegiado, para que deputados e senadores não sejam julgados pelo STF, para que não aconteça isso. Pressão em cima de quem é legitimamente eleito pelo povo. Agora veja o que é democracia, veja só, é inacreditável, né? O jornalista é demitido porque ele tirou uma foto da cena em que o ministro mostrou o dedo na maior educação. E simplesmente a nossa democracia é de tal forma que demitiram o fotógrafo que tirou essa foto. É inacreditável, né? Mota diz que pautará anistia pelo dia 8 de janeiro se for a decisão da maioria dos líderes da Câmara. Mostra ter bom senso, o Mota. Pessoal, aí, bora ver essa análise desse jornalista aqui, porque pense num jornalista brilhante, independente, embora ele esteja na CNN, que é totalmente de esquerda, mas as análises que ele faz é muito cirúrgica, é muito ao ponto e sem viés. É interessante. Vamos analisar isso aqui que ele faz do governo que diz que está trabalhando pela economia tudo, mas veja só que análise interessante isso aqui. O Comitê de Política Monetária colocou em 14,25% ao ano a taxa básica de juros da economia brasileira. Sem nenhuma surpresa, o governo Lula III colocou a culpa disso no governo anterior. Há 10 anos que o Brasil não via uma taxa de juros nominal nessas alturas. A última vez foi logo depois do impeachment de Dilma Rousseff, foi no começo do governo Temer, isso já são quase 10 anos, hein? O Copom sinalizou que esse patamar deve ser superado na próxima reunião, e os motivos são amplamente conhecidos, amplamente debatidos, sobre os quais amplamente se vem advertindo, a saber, inflação elevada causada por gastança pública, atividade econômica acelerada causada por incentivos a consumo. O Copom ainda refletiu um trechinho do mesmo comunicado do mês anterior. O comunicado era sobre os receios dos agentes econômicos frente à sustentabilidade da dívida pública. Lula nega qualquer relação entre seu governo e os juros nos patamares a que chegaram. Portanto, nega qualquer necessidade de uma correção na forma como o governo trata as contas públicas, que é arrecadar mais para poder gastar mais. Ao contrário, Lula considera essencial para recuperar a popularidade fazer a economia crescer a qualquer custo, via consumo e acesso a crédito. Problemas como juros sufocantes ou inflação persistente foram criados por outros, ele e Lula só cuidou das coisas boas. Agora, só falta combinar com os eleitores. É inacreditável, né? O Lula é interessante, ele quer fazer a economia crescer a qualquer custo, ainda que seja para quebrar o Brasil, ainda que no final das contas esse crescimento inflado ele mostre algum resultado e lá na frente quebre. Ele quer fazer isso para mostrar às pessoas agora que ele está, sabe, fazendo a economia crescer, aí ele quer liberar crédito para as pessoas se endividarem, porque é isso mesmo que ele quer fazer. Os juros lá em cima, mas aí ele diz que não é culpa dele. A economia está desse jeito, mas nada, não tem nada. O rombo na Petrobras não é culpa de Lula, os Correios com rombo também não é culpa de Lula. É inacreditável, né? Quantos anos de PT? 18 anos de PT, 20 anos de PT, nem sei quantos anos. Esse tempo todo aqui no Brasil. O Brasil estagnado. Estamos nos pés das maiores potências. Mas o Lula só pensa na sua popularidade e está pensando nas próximas eleições. Ele não está pensando no bem-estar das pessoas, não. Ele está pensando nas próximas eleições. E ele vai fazer o possível e o impossível para ganhar as eleições. E para crescer a popularidade dele que está lá embaixo. E para crescer a popularidade dele, ele é capaz de quebrar o Brasil. É igual a Alexandre de Moraes. Para resgatar a democracia, ele é capaz de destruí-la. Então, é triste, é lamentável, mas essa é a realidade. Era essa análise que eu queria fazer. Não esquece de deixar o like, curtir, comentar e compartilhar. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.